A gente vai começando aqui, né? Bom, pessoal, muito bem-vindos aqui ao nosso primeiro episódio do podcast do GBcast, Arquitetura e Cidade, não é? A gente organizou esse podcast para falar principalmente da arquitetura e do urbanismo no sul fluminense, na região que a gente mora, e aí convidamos profissionais que são egressos do nosso curso, a princípio, né? Prioritariamente, esses são os nossos convidados. E a gente hoje inicia agradecendo ao apoio do GB, né? Aos professores Marcelo Gonçalves, Anderson Ribeiro, aos alunos do curso de arquitetura que ajudaram, né, a organizar, a produzir o roteiro e pesquisaram sobre o nosso convidado. Então, a gente cita aqui a Maria Heloísa Paulina da Silva, Maria Fernanda Santos de Mello e o Pedro Henrique Nascimento Pinto, todos eles do primeiro período do curso de arquitetura, né? E agradecer também ao professor Carlos Antônio de Almeida Baião, que está conosco aqui para fazer esse primeiro episódio. Que é um prazer, né? Estar presente aqui com o nosso convidado, né? O nosso convidado é uma pessoa muito especial, egresso do curso, um aluno muito querido, porque muito dedicado durante todo o curso, o Wagner Bernardes, que hoje tem também um escritório de arquitetura muito atuante, a Muxarabi Arquitetura. O Wagner inicia o curso em 2009, termina em 2013, faz muitas atividades especiais no curso, é iniciante científico, tenho a grata satisfação de ter sido orientadora dele na iniciação científica. Produzimos muita coisa, livros, inclusive, um livro super bacana sobre Volta Redonda. E o Wagner hoje se dedica prioritariamente à arquitetura, né, à produção de edifícios e também à arquitetura de interiores. Então, ele foi selecionado para trabalhar conosco aqui o tema arquitetura. A gente vai trabalhar vários outros temas também, o urbanismo, o paisagismo, o patrimônio, a gestão de projetos e obras, vai trabalhar também a avaliação de imóveis, interiores. Então, a gente vai trabalhar uma série de áreas de atuação dos arquitetos e urbanistas, mas hoje a gente vai falar de arquitetura. Então, eu queria dar muito boas-vindas ao Wagner, queria que ele falasse um pouquinho, né, sobre a sua presença aqui, sobre a sua carreira também, um pouquinho, falar um pouquinho o que traz o Wagner a ser selecionado para o primeiro podcast Arquitetura e Cidade. Muito bem-vindo, Wagner, querido. Muito obrigado. Antes de mais nada, eu quero fazer um adendo que não me deixaram participar no último ano da faculdade da iniciação científica. Então, fiquei chateadíssimo do quinto ano não poder participar, porque tivemos tempo para isso. Exatamente. Os alunos hoje imploram para participar e estão juntos. Eu exijo que eles estejam. Você não pôde participar do 10º, né? Não pude, não me deixaram. Não fui autorizada a participar. E aí, Wagner, a gente começa o podcast de hoje falando um pouquinho, querendo saber um pouquinho, reviver um pouquinho essa sua formação, né? O que te levou a escolher arquitetura e também como é que foi esse percurso acadêmico, porque eu acho, assim, pessoalmente acho que o percurso acadêmico marca grandemente a carreira da gente depois, né? A gente é muito marcado pelo que a gente vivencia na faculdade, né? Então, eu queria te ouvir um pouquinho com isso. Sim, primeiro quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, muito animado de estar participando do primeiro episódio. Então, quando fui convidado, eu já fiquei animadíssimo de cara e chegando aqui, vendo a estrutura, o negócio é profissional mesmo, então eu estou bem animado. E venho sempre que me chamarem, com certeza. Então, em relação ao início, né, de tudo, é até engraçado porque eu não sabia que eu queria fazer arquitetura. Na verdade, eu nem sabia o que era arquitetura, o que era um arquiteto, o que fazia. Então, meus primeiros contatos assim com algo da profissão foi com o meu pai
e com o meu tio, né, que é o meu padrinho. Nenhum deles tem formação. Na minha família, se eu não me engano, eu sou o único que tem o ensino superior. Mas eu lembro de isso há muitos anos atrás, né? Eles, assim, compravam terreno e ia construir, mas para si próprio, não era para vender nem nada. E eu lembro deles desenhando numa folha A4, com caneta, régua. E, assim, coisas até, lembrando hoje em dia, coerentes, assim, né? Não se preocupando com vãos, nem nada, mas o espaço em si, coisas muito simples, mas que funcionavam. E aí, esse foi meu primeiro contato. E aí, né, o tempo foi passando, e aí escola, e aí veio faculdade, vestibular, o que fazer, como fazer. E aí eu comecei a pesquisar e começar a entender. E eu tenho guardado até hoje desenhos que eu fazia no Paint. Eu desenhava no Paint, imprimia e desenhava e pintava com lápis de cor. Eu tenho isso guardado até hoje. Cada garrancho enorme. Mas assim, e o que é engraçado é que são coisas assim que fazem algum sentido. Não é um desenho qualquer de criança. Então eu tenho isso guardado, é muito legal. E aí eu comecei a pesquisar porque eu sabia o que eu queria fazer. Eu sabia que eu queria desenhar aqueles espaços, né? Os ambientes e tudo mais. Sim. Mas aí eu Você não pensava... sabia que profissão era essa? Sim. E aí eu fui pesquisar na internet e aí, né, bati arquitetura, engenharia, o que é? Será que é engenharia civil? Será que é arquitetura? E aí fui pesquisando. A área da engenharia me parecia que era mais cálculo e eu já não sou, né, não tenho tanta habilidade, né, com o cálculo. E aí eu entendi que ia para a área da arquitetura. Aí foi quando eu prestei vestibular e tudo mais e passei e comecei. Então o início foi muito assim, foi muito sem saber o que era, quem que faz, como faz. Então acho legal isso porque eu brinco que a arquitetura que me escolheu, né? Não foi eu que escolhi. Então é uma coisa que aconteceu naturalmente. E aqui na faculdade, como é que foi isso? Você curtiu a faculdade? Você se dedicou à faculdade? Eu me lembro bem que você era um aluno muito aplicado, né? E muito atento, muito curioso, querendo fazer a iniciação e sempre não colocando obstáculos, né, em nenhuma das atividades da iniciação. Isso era uma característica do Wagner, eu tenho que ressaltar aqui, porque a gente lidou com muitas dificuldades para fazer esse trabalho sobre Volta Redonda, né? E você não colocava nenhum empecilho. Pô, Wagner, a gente tem que ir lá no Bela Vista, a gente tem que ir no Laranjal, subir, vamos embora, vamos fazer, vamos organizar essa ação, né? Então, acho que isso caracterizou você. E eu acho que na vida profissional isso tem alguma repercussão, me parece, né, Wagner? Me parece também que esse desejo, né, eu percebia na cadeira de projeto. Como eu fui professor dele, projeto de arquitetura 1 e 2, a gente tinha uma metodologia de faz um exercício, volta, faz crítica, corrige, faz uma outra proposta. Ele sempre atento a isso, modificando, fazendo novas propostas. Realmente, o que a Andréa comenta é verdade. Eu acho que as coisas aconteciam assim, de uma forma muito natural. Eu acho que no meu inconsciente, eu já entendia que o meu professor era o meu cliente. Então, para que ficar debatendo, para que ficar discutindo? Ele entende mais do que eu, então eu tenho que absorver tudo que eu puder. E trazendo isso hoje para o mercado, é a mesma coisa. Nem sempre o cliente vai ter razão. Mas a gente vai debater, discutir, argumentar, entender. Mas é a opinião dele que vai sobressair. Então, quanto antes a gente entende isso, menos a gente sofre. Então, no início a gente sofre muito, mas depois tira de letra. Tira de letra, né? Bom, e a sua atuação, Wagner, é exponencialmente ligada à arquitetura. Das edificações, você tem produzido muitas casas, né? A gente tem acompanhado aí nas suas redes sociais, muitos interiores também. O que te levou para essa área específica e não outra? O que te conduziu para produzir para essa faixa, né, de renda, para essa compreensão do espaço de atuação do arquiteto? E o que isso, de certa maneira, né, uma pergunta que a gente pode, de
desenvolver depois, mas como é que você compreende a sua contribuição para a vida dessas pessoas para as quais você atua, né? O que o arquiteto, de fato, contribui quando ele produz uma casa, quando ele produz espaços, quando ele remonta a vida desse sujeito, né, nessa espacialidade que ele projeta, que ele produz. Até voltando um pouquinho falando da faculdade, que você perguntou, né, como foi o processo e tal, a gente entra no primeiro ano e, pelo menos para mim, né, foi um cenário muito diferente, assim, da escola mesmo em si, né? Eu venho de escola pública, então é uma atmosfera muito diferente da universidade. Então, e o primeiro ano de faculdade foi muito lúdico, porque a gente desenhava, a gente pintava, eram as aulas de plástica, então isso era muito diferente da realidade. E aí, no segundo ano em diante, a gente tem mais contato com a arquitetura, vai entendendo o que é projeto, como faz e tudo mais. Então, isso era muito interessante, assim, ver essa evolução. Então, e eu sempre muito animado. Então, isso, querendo ou não, a forma com que a gente leva a faculdade, isso a gente puxa muito para a área de trabalho mesmo, né, para o mercado. Então, essa questão de estar sempre disponível, sempre querendo fazer, com vontade, com garra, isso traz também para o mercado, né, em si, para os clientes, de, poxa, tentar buscar uma coisa legal, fazer um projeto diferenciado, para que o cliente se sinta feliz, satisfeito, não é só o fazer por fazer ou pelo dinheiro. Não ver como obstáculo, né, as questões que são mais delicadas, mais difíceis de relacionar, de interagir, né? Eu acho que isso é um dado importante para a carreira, né? Sim. E no dia a dia, assim, eu acho que as coisas foram acontecendo. Eu gostava muito de arquitetura de interiores e arquitetura em si. A arquitetura residencial é uma coisa que me encanta muito, porque diferente das demais áreas, área comercial, área hospitalar, enfim, a área residencial, ela demanda muito da gente. Porque o cara que está, sei lá, reformando para fazer um ambiente comercial, é tudo para ontem. Porque ele precisa abrir, porque às vezes ele já está pagando aluguel e o dinheiro é baixo, então, não, né, aquela coisa, aquela loucura. E eu não gosto disso, eu não gosto dessa... Não é que é superficial, porque não é. Mas é diferente quando você compara com a arquitetura residencial, porque você se aprofunda. Você entra na intimidade da família, o que eles gostam, e eu gosto desse processo demorado. Os desejos da família, né? O que está ali por trás, né? Da cultura da família. Ao contrário do que muitos profissionais preferem, que gostam muito mais do comercial, porque é papum, você fez, liberou, acabou. Eu gosto dessa demora. Nesse caso, parece que há mais tempo para a arquitetura, né? Eu gosto dessa demora de você trabalhar meses naquilo e o cliente se envolve, você se envolve junto. É o prazer da profissão, assim. Também eu acredito que muita gente tenha prazer fazendo outras coisas também. Isso te direciona, né? Isso é uma coisa que te faz feliz na profissão. Sim, então eu acho que por isso que foi acontecendo, assim. Eu acho que eu fui para a arquitetura residencial porque eu já gostava, mas por conta disso as coisas vão se encaminhando. E aí quando você vê, você fez fez dois... E aí aquela pessoa te indica, e aí as coisas vão acontecendo, e quando você vê, você está totalmente submerso naquilo ali. Envolvido com aquilo, né? Exato. E assim, eu tenho muito prazer em fazer a residencial. Não que eu não faça outras coisas. E você acredita que, de fato, a arquitetura muda a vida das pessoas, assim? Sim, você não imagina, muda o assim. espaço, muda a pessoa, né? Você não imagina a felicidade que é do cliente te mandar mensagem, te ligar emocionado, assim, que tá feliz, que está curtindo a casa, que era o que ele sempre sonhou. Então, assim, isso já aconteceu mais de uma vez e eu acho que isso que te dá gás, assim, para continuar. Eu até arrepio, assim, parece até clichê, mas é verdade. É uma coisa bacana. É muito gostoso, assim. E é mais gostoso você poder ver aquilo que você projetou, você entrar e falar, caramba, ficou exatamente como eu imaginei, ou ficou melhor do que eu imaginei, ou então, nossa, isso aqui eu achei que ia ficar legal e não ficou tanto. Porque também é um aprendizado, né? A gente não acerta sempre. Mas isso é muito prazeroso. Muito bacana, Wagner. Eu chamei o Baião, né? E a cada episódio, a ideia é trazer um professor nosso que está muito envolvido com essa área de atuação. E o Baião é um arquiteto muito produtivo do projeto e, de certa maneira, muito aproximado da arquitetura residencial, porque ele dá aula de 2 projetos muito ligados à residência, né? O projeto 1 e o 2 são... é a arquitetura residencial.
E aí eu chamei o Baião e queria que o Baião pudesse conversar um pouquinho, né? Falar um pouquinho, provocar um pouquinho o Wagner. Perguntas fáceis, Baião. Então. Pelo amor de Deus. Não Não me existe- faça passar vergonha. Não existe perguntas fáceis e difíceis, né? Na realidade, como você havia comentado que seu interesse por fazer arquitetura residencial, esse contato com as pessoas, você acha bastante importante, é mais gratificante, a gente, a princípio, sabe que existem classes sociais de nível mais alto, classes mais baixas um pouco, e a minha pergunta ou a minha provocação é se você acha que é possível produzir arquitetura de muita qualidade para quaisquer dessas classes e se aqui há uma possibilidade de você abarcar esse mercado de mais baixo poder aquisitivo, porque eu acho que isso é super importante para a arquitetura também, né? Porque até alguns parentes, né? Eu me lembro quando recém-formado, eu quero que você faça um projeto, mas você não pode gastar muita coisa, né? Porque na realidade parece que a arquitetura é só para quem tem muito dinheiro. E eu penso que isso não é verdade, né? E embora não tenha redes sociais, a Andréa tem me mostrado alguma coisa que você tem produzido, e parece que você não está numa faixa, parece que você atua num leque mais abrangente. Eu queria saber se esse leque de poder aquisitivo mais De médio baixo, padrão, de médio padrão, de se isso é baixo possível, padrão. ou até do próprio baixo padrão também. É porque eu acho que, é como eu falei até da questão da profissão, as coisas vão acontecendo e a gente vai seguindo aquele caminho. Então, acaba que por a gente trabalhar muito com alto padrão, acaba aparecendo muito alto padrão. Mas não significa que a gente não faça. Então, às vezes, até as pessoas ficam meio ressabiadas de, às vezes, fazer um orçamento ou conversar. E, gente, a arquitetura é para todo mundo. Então, a gente tem muita gente, né, tem essa sensação de que a arquitetura é luxo, que é um supérfluo, e na verdade não é. É extremamente necessário. Então, às vezes, eu já tive lá no escritório pessoas assim com baixíssimo poder aquisitivo que me acompanhavam nas redes, que não foi possível fazer um projeto, mas a gente trabalhou em cima de consultoria. Então, assim, e que me agradece até hoje. Porque, beleza, você não tem um valor para investir no projeto, vamos trabalhar na consultoria, vamos tirar dúvida, não precisa necessariamente de projeto. O arquiteto não faz só desenho. A gente também auxilia em tudo, a gente conversa, a gente tira dúvida. Hoje em dia as redes sociais, WhatsApp, tudo, a gente tem acesso fácil, vídeo, foto. Então, basta... Assim, eu acho que no fundo é muita desculpa. As pessoas tendem a achar motivo para tudo. Porque eu penso assim, isso pode ser uma coisa só minha, né? Não sei, mas eu penso assim, eu não tenho uma grana para investir. Poxa, mas eu quero fazer um projeto. Primeira coisa, eu vou fazer um orçamento, porque se eu não sei quanto custa, como que eu vou dizer que é caro? Então, as pessoas, é diferente quando a pessoa ela tá com vontade, porque se ela faz um orçamento, Wagner, olha, isso não só comigo, com qualquer outro profissional. Wagner, olha, tá além do que eu imaginei que eu gastaria. O que a gente... Mas eu preciso, eu quero ter um projeto de qualidade, quero fazer uma coisa legal. O que você pode fazer? O que você acha que dentro do seu trabalho eu consigo pagar? Então, assim, quando você quer fazer... Até que etapa você vai, Exato. né? Quando você quer fazer, você faz. Como é que a gente divide esse orçamento? Exatamente. Tem muita gente que não tem dinheiro e tem geladeira em casa, tem fogão, tem gente que tem um celular caro. Então, vai muito do que é prioridade. Se não é prioridade para você ter um projeto legal de qualidade, você não vai investir o seu tempo, o seu dinheiro naquilo. Sim, então, sim. a pessoa, primeiro, ela tem que abrir a possibilidade para a gente entender como funciona. Eu jamais vou deixar de fechar um projeto porque a pessoa não tem um dinheiro para investir ou nem nada disso. Eu acho que seria interessante também tirar essa mística que uma boa arquitetura está ligada com os materiais mais sofisticados. Não, muito né? pelo contrário. A maioria das vezes é muito cafona. Na realidade, o produto da arquitetura de mais qualidade seria o espaço, né? A qualidade do espaço, né? Exatamente. Obviamente que os materiais interferem, mas se você produz uma arquitetura de boa qualidade, o material que é aplicado ali, ele pode vir a contribuir, mas se ela tem um espaço forte do ponto de vista da arquitetura qualificado, né? Em tese você não precisa gastar, né? Luxo é uma coisa,
qualidade de espaço é outra. Sim, e tem muitos materiais, assim, que são caros e que, gente, é muito cafona. Então, assim, um material... inadequado, né, Exato. para certas espacialidades Um material também. muito injustiçado. Vou criar uma polêmica aqui agora com todo mundo. Gente, a ardósia. A ardósia é lindíssimo. Você fazer bancada de ardósia. Aham. Tem marmoraria que nem trabalha com ardósia mais, porque é um negócio baratérrimo. Isso. E, gente, fica lindo você fazer a bancada de ardósia. Só que você fala ardósia, as pessoas até arrepiam. Então, assim, tudo é conceito, é como você vai utilizar. Você consegue fazer uma coisa parecer mega luxuosa e ser um material extremamente barato. E você pode usar um material muito caro que você olha e parece que é fake. Inadequado. Exato. É, inadequado. E eu acho assim, Wagner, a gente passando para o tópico 3 aqui do nosso podcast, é um mercado difícil, né? O mercado de arquitetura é um mercado desafiador para qualquer que seja a sua área de atuação, né? Dentro da arquitetura e do urbanismo. E aí, assim, o que eu queria te perguntar, assim, que estratégias você elabora para se manter nele, né? Porque, assim, uma coisa é você ter um cliente, 2, 3, num determinado ano que seja fértil, né? E aí, daqui a pouco, isso declina. E como é que é isso? Há um planejamento? Você planeja 2026? Você planeja esse ano todo de 2025? Como é que o Wagner chega a novos clientes? Como é que é isso? É um desafio permanente ou há um planejamento estratégico para você se manter atualizado e tentando conquistar novas etapas, novos horizontes, novos clientes o tempo todo? Assim, empreender já é muito difícil, né, em qualquer área. E a gente que é autônomo, a gente tem essa insegurança, né? A gente não sabe quando vai acontecer, como vai ser o ano. Então, isso é muito difícil. Então, o que que eu vim fazendo, né? Desde sempre, desde o início. É engraçado, porque eu não tenho esse perfil de empreendedor. O meu perfil, a gente brincou da época da iniciação, que eu sempre ia, me dava uma tarefa, eu ia e cumpria. O meu perfil é de empregado. O meu perfil não é de empreendedor. Então, eu funciono muito bem recebendo tarefa, eu me sinto mais seguro sabendo que no final do mês eu vou ter um valor X. Então, o meu perfil é de empregado, não é de empreendedor. Mas não tem como ser. Na nossa área, você acaba indo para a área de autônomo. Então, eu tive que aprender e até hoje é um aprendizado. E empreender é muito difícil, porque é imposto, é isso, é aquilo, é contador, é aluguel, é não sei o quê. Então, é muita coisa que a gente precisa dar conta. Então... Na incerteza. Na incerteza. Né? Será que virá, né? Sim. E sabendo desse cenário, desde sempre, eu acho que eu tive muito claro, assim, na minha cabeça, aonde eu queria chegar. Então, acho que isso facilitou muito, porque podiam falar o que fosse, podiam desencorajar, enfim, eu sempre tive na minha cabeça muito certo o que eu queria fazer e aonde eu queria chegar. Então, os comentários, nada disso me abalou, assim. Então, não estou dizendo que eu sou uma fortaleza nem nada, mas para mim era muito claro. Então, por conta disso, eu fui trabalhando ano após ano com esse entendimento. Tá, tudo bem, então é isso que eu quero? Vou ser autônomo, vou ter o escritório, eu sei que um mês vai ser bom, um mês não vai ser bom, início de ano é ruim, e não sei o quê, e recesso e tá, não. Então, eu vim me preparando desde a faculdade para que, de alguma maneira, isso não me atrapalhasse. Assim, porque, querendo ou não, a gente trabalha com a mente, né, com criatividade, então eu preciso estar bem para fazer um bom trabalho. E se essas coisas externas começarem a me prejudicar, eu não vou conseguir ter um bom trabalho. Aquele pânico, nossa, será que eu vou ter o dinheiro para pagar, né? Exato. E eu trabalho com prazer, eu gosto do que eu faço. Então, eu não quero ter que ir para o escritório cheio de coisa na cabeça, pensando que eu tenho que fazer isso e aquilo e não ter paz. Então, eu vim me preparando para... Tudo bem, entendi. E aí, isso entra muito essa questão do mercado de alto padrão. Então, eu entendi que se de repente eu tivesse menos clientes e tivesse a possibilidade de cobrar melhor, eu teria mais tempo para desenvolver os projetos e eu teria mais qualidade. Então, se eu tenho projetos que eu cobro mais e mais tempo, automaticamente o meu projeto vai ficar melhor. Se eu tenho muitos clientes
e às vezes com um valor de projeto baixo, eu vou ter que trabalhar 50 vezes mais. Então eu fui entendendo isso e construindo meu caminho. Então hoje eu prefiro trabalhar com poucos clientes, mas bons clientes que eu consigo entregar um trabalho com muito mais qualidade. Não significa que eu não faça os demais, mas eu acho que o meu trabalho ele fica mais completo. É Sim. mais interessante. Então eu vim me A preparando. sua estratégia. A minha né? estratégia A é sua essa. estratégia. Mas tem que ter uma estratégia. Exato. Né? Então eu vim Seja me preparando qualquer que esses anos seja todos para ela, isso. o estamento que você quer trabalhar, a atividade que você quer exercer, tem que ter uma estratégia. Tem que montar um ano antes, ficar pensando como é que você supera as adversidades. E isso não é, ai, pensei isso, ótimo, no próximo ano já está tudo dando certo. Não, gente, eu tenho mais de 10 anos de formado. Então, assim, é um caminho, o escritório Longo. físico mesmo tem 5 anos. Sim. Então, eu fiquei 5 anos trabalhando home office, atendendo em padaria, atendendo na casa do cliente. Então, eu lembro que meu pai, logo assim, quando eu me formei, meu pai, não, então vamos abrir um escritório, vamos fazer. Eu falei, calma, respira, Não que eu é nem assim. cliente tenho, eu vou abrir escritório para atender quem? Exatamente, fica inadequado, né? Então, assim, não fazia sentido. Sim. Então, eu fui ter o escritório 5 anos depois. Então, e foi justamente na pandemia que a gente teve aquele boom de projeto, né? Todo mundo ficando em casa, desesperado, olhando para aquele monte de erro que tem, que é sempre aquela coisa, né? Ah, eu preciso mexer em casa, mas a pessoa trabalha fora. Talvez se aperceberam do É, só espaço já de perceberam. estar ali dentro, A né? pandemia para os Exatamente. arquitetos Você foi... sai para trabalhar, volta de tarde, dorme. É verdade. É isso. Ah, eu tenho que fazer essa parede. Ah, mas eu só vejo à noite para dormir, então deixa. Agora, a partir do momento que você é obrigado a olhar 24 horas para ela, você vai mexer na parede. Então, nesse sentido, foi um ano de muito trabalho. Então, foi quando veio a possibilidade de ter o espaço físico, De abrir ter o o escritório escritório e as coisas físico. foram acontecendo. É. O Wagner, agora, indo para o futuro, né? A gente tem aí a inteligência artificial entrando com força em todas as atividades humanas, né? Como é que você vê isso para a arquitetura? Isso está chegando perto da gente, né? Sim. A produção de projetos, de modificação de espaços, né? Outro dia eu vi uma série de... Você tem um espaço, você tem várias oportunidades de refazê-lo, clique aqui, né? Como é que é isso, Wagner? Isso é assustador, não é, para a sua área de atuação? Assim, preocupa, mas eu acho que preocupa como qualquer coisa nova, né? Principalmente falando de tecnologia. Mas a inteligência artificial, ela tá aí, não tem como fugir. Então, a gente tem duas opções. Ou a gente aceita, ou a gente não aceita. E quem não aceitar, acaba ficando para trás. Uma coisa importante que eu acho é que a gente tem que entender como que a gente vai utilizar ela de fato. Porque acaba que os mais novos têm mais facilidade, né? Porque já nasce nesse meio e tudo mais. Mas a gente precisa entender, isso eu vou falar da nossa área, né? Da área de arquitetura. Exatamente, na arquitetura. A gente precisa entender que antes de acessar a inteligência artificial, a gente precisa dominar o que a gente faz. Então, se eu não domino a arquitetura, se eu não sei ser arquiteto, como que eu vou utilizar ao meu favor a inteligência artificial? Então, eu sei fazer um vídeo lindo, uma foto linda, um render super realista de um projeto ruim. Então, o que adianta? Exatamente. E entrando também um pouco no que você falou anteriormente, tem a questão do cliente, né? Da cultura do cliente, dos desejos, da expectativa. Não é só um clique que vai resolver o que aquele Nós sujeito... não somos apertadores de botão, né? Nós somos arquitetos. Não deveremos ser, né? Não deveremos ser. E o que você daria de assim, que mensagem você deixaria para o estudante de arquitetura hoje, que está aí, terceiro, quarto período, que vai se formar daqui a 3 anos? O que você poderia dizer de alentador e, ao mesmo tempo, de desafio, né? Se prepara para esse desafio, se prepara bem para esse desafio. Porque assim, para mim, o que eu acho mais difícil assim na profissão é lidar com o erro. Eu acho que errar para mim é muito complicado, porque eu sempre quis dar o meu melhor em tudo. E aí você errar,
Eu acho que não é nem a dificuldade de lidar com o cliente, de lidar com prazo, projeto, mas o erro. Eu acho que você, às vezes, calcular uma metragem errada, ou, enfim, qualquer tipo de erro, isso para mim é o mais difícil. E eu acho que de dica para todo mundo, assim, que vai se formar, eu acho que a gente tem que tentar, a gente tem que aprender, né, na verdade, né? É tentar e aprender, porque a faculdade é um processo. Mas eu acho que a gente tem que aprender a lidar com o erro, aceitar o erro, e a gente tem que ter tudo muito claro, aonde a gente quer chegar. Então, assim, se for possível, que nem sempre é, né? Saber o que você quer fazer, eu quero arquitetura residencial, eu quero design de interiores, eu quero arquitetura hospitalar, naval, quero fazer móvel, enfim, o que quer que seja. Eu acho que é ter isso muito claro e seguir. Não vai ser fácil, as portas pode ser que nenhuma porta se abra, mas as coisas vão acontecendo. Então, ninguém consegue nada de um dia para o outro. Então, é tudo um processo. E um processo longo, né? Brincam que a gente, para virar especialista de uma coisa, a gente precisa de 10 anos, né, fazendo. Então, em 10 anos, muita coisa acontece. Muita coisa dá certo, muita coisa dá errado. Eu tive anos muito ruins, eu tive anos muito bons, então é natural. E você precisa entender também, eu quero ser autônomo, eu vou viver bem como autônomo ou não? Porque é muito isso. Eu não tenho perfil de empreendedor, mas eu optei por isso. E eu convivo bem com isso. Mas aí é aquilo, aí fica a pergunta, né? Você vai conviver bem com o meio de autônomo? Você tem o perfil de empregado? E tá tudo bem, acho que a nossa área também tem muita vaidade, né? Então, eu não quero trabalhar no escritório de fulano. Eu quero ser o arquiteto reconhecido. Eu acho que é estar bem aonde você decidiu estar, né? Ou te oportunizaram estar, né? E tá tudo bem você... eu não quero aparecer, eu gosto de ficar trabalhando dentro do escritório. Cara, seja o melhor. Para você também. Então, assim, se você escolheu estar dentro de um escritório trabalhando para alguém, seja o melhor. Porque a gente vai ser reconhecido. E se você não for reconhecido, troque de escritório. Então, é só a gente ter muito claro o que a gente quer. Porque a gente, hoje em dia, eu acho que está muito difícil. As pessoas não sabem o que elas querem. Aonde elas querem, elas querem o caminho mais fácil. O caminho mais fácil de qualquer coisa. Eu quero um carro. Qual é o caminho mais fácil para ter? Eu quero uma casa. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Mas o processo está sendo realmente desconstituído e isso faz toda a diferença. Eu chamo a atenção aqui, Wagner, para o seu processo, que eu pessoalmente acompanhei muito de perto desde os primeiros anos da faculdade e que eu acho que me motivaram, inclusive, de te convidar para estar aqui hoje, né? Porque eu acho que o processo é desde lá de trás, entendeu? Sim. Quer dizer, se você se sentir vocacionado para aquilo e aberto para os desafios, né? Então, assim, onde é que você... Eu penso que isso é verdadeiramente importante falar para o estudante de arquitetura. Eu me lembro, na época das aulas, de colegas de classe ficarem, assim, possessos porque o professor está mudando o projeto, porque o professor está falando isso e aquilo. E eu pensava, gente, mas vai ser igual lá fora. A diferença é que o cliente vai estar pagando e a gente não vai poder nem reclamar, praticamente. Então, é um processo que, quanto antes a gente percebe como funciona, a gente sofre menos. Então, para que eu vou ficar debatendo? A metodologia de organização dos projetos, né, que passa por muitas vozes, né? Sim. É a sua voz, a sua fala como projetista, mas tem muitas vozes atuando ali. Ele não é seu, né, necessariamente. Sim, e na faculdade a gente tem o professor 1, professor 2, professor 3. Isso. Na vida real, é o marido, é a esposa, é a irmã, simulação. é a tia, é a prima, é não sei quem, e nem sempre aquelas pessoas envolvidas querem o melhor. É o prefeito, é o secretário, exatamente. Né? Enfim, outras instâncias, né, do urbanismo, por exemplo. É isso. E às vezes pode ser o cliente sem conhecimento de causa, né? Porque, por exemplo, se você está na faculdade, os professores estão te orientando, né, com o desejo de te orientar da melhor maneira do que deve ser feito. Fazer compreender, né? Ter essa compreensão né, do que é de fato arquitetura, né? É desafiador de Embora, qualquer maneira. A gente tem que ressaltar que, na realidade, quando você está fazendo a casa para o cliente, a casa, de fato, é para ele, né? Mas
você como arquiteto deve orientar da melhor forma possível, né? Sim. A gente é técnico para isso, né? Conceitualmente, né? O quanto mais você sabe disso, melhor você orienta para quem você está fazendo. E eu acho né? que para o arquiteto, argumentos, né? Para o arquiteto ainda é mais complicado, porque muitas das vezes a gente discute estética. E a estética está muito ali próxima do gosto, né? Então, é aquela brincadeira, né? O gosto não se discute. Se discute também. É diferente de se o engenheiro vira para você. Para nós discute, né? Exato. Se o engenheiro vira para o cliente e fala, olha, você tem que ter esse pilar no meio da sua sala, tá? Porque se ele não tiver, a sua casa vai cair. O cliente vai discutir? Não vai. Agora, se você vira para o cliente e fala, olha, você quer fazer essa parede roxa, aquela laranja, aquela azul, esteticamente não vai ficar bom. Ah, mas eu gosto. Aí, como é que faz? Nem sempre. Então, a gente tem que ter um jogo de cintura, né? Não, tem que ter formação, informação. Eu sempre digo isso, acho que o Baião repete isso também em sala de aula. A formação é imprescindível, né? Sim. Porque você tem que ter argumentos, né? Exato. Em qualquer profissão, para você conseguir orientar quem te procura, né? E com argumentos, né? Não é só com achismos, né? Exatamente. Então, essa ideia é importante. É desafiador, mas é muito gostoso. Esse assunto que surgiu sobre o gosto, né? Se o gosto se discute ou não, eu não me lembro o nome, há um filósofo que escreveu um livro sobre a casa ideal. Então, esse livro foi transformado numa sequência de vídeos. Então, são 3 vídeos, né? E um dos títulos do vídeo é Gosto se discute. Sim, com certeza. E se discute, se aprende, né? Se aprende a perceber as melhores harmonias, as melhores unidades, né? Então, isso é do nosso campo, né? E a gente precisa reverberar. Bom, pessoal, papo maravilhoso, curto, né? Mas intenso de conteúdo. Eu ficaria aqui 3 horas fácil. Não, com certeza, Wagner. A gente quer te agradecer muito pela sua presença, né? Agradecer ao Baião, ao professor Marcelo, pela produção do podcast, né? E a gente vai tentar que ele seja multiplicado, né? E que ele reverbere muito, não só nos estudantes, mas também no nosso campo no Vale, né? No nosso campo no Sul Fluminense, porque nós somos muitos arquitetos aqui, um pouco dispersos. O curso de Arquitetura e Urbanismo do GBFERP, ele é muito sólido, ele tem mais de 50 anos, né? E de certa maneira, ele é agregador dessas gerações que ele formou. Então, a ideia é que a gente se veja, se ouça e venha para cá, venha falar, venha conversar. Ontem a gente recebeu um arquiteto importante aqui, o Ricardo, para fazer uma aula de projeto urbano. Então, essa ideia de trazer os arquitetos aqui para dentro é assim, fundamental para nós, né, que estamos organizando o curso. Então, obrigada, Wagner, pela sua presença. Eu fico muito orgulhosa de ver a sua produção e de tantos contemporâneos seus, né, que saíram daqui motivados, felizes de terem feito o curso e que fazem acontecer, cada um do seu jeito, cada um na sua área, né? Não, eu fico muito, muito, muito feliz de estar de volta. Eu não consigo dizer não para vocês, óbvio. Então, sempre o que vocês precisarem, eu sempre vou estar aqui. E eu fico muito feliz de voltar e eu acho que a gente tem que exaltar da onde a gente veio. Eu tenho muito orgulho de ter me formado aqui. Então, eu acho que o nosso caminho, a gente que constrói. Então, tudo que eu aprendi na faculdade, a gente não aprende tudo na faculdade, mas a gente usa tudo que a gente aprende. Então, e a gente vai aprender muito mais lá fora, mas eu acho que cabe a gente também a ir atrás e não ficar igual autoescola, né? A gente não aprende tudo na autoescola. Então, você tem que ir para a rua para aprender. Sim, com certeza. E eu não aprendi ladeira na autoescola, tive que aprender na rua. Então, a faculdade é a mesma coisa. A gente é preparado para o mercado, para sair tudo, mas a gente vai aprender a maioria das coisas lá fora. Então, a gente que precisa correr atrás e aprender, de fato. Então, fico muito feliz de estar de volta e sempre vou voltar. Seja sempre muito bem-vindo aqui. Obrigado. A casa é sua. Tá, fico feliz. Obrigado. Bom, pessoal, vamos encerrando, né? E muito obrigada por quem assistir esse vídeo. O Wagner, seria importante também falar isso.
Boa dica. Você está nas redes sociais, né? Sim. Especialmente no Instagram, que eu te sigo, né? Sim. Como sigo todos os egressos, né? Não sigo só o Wagner, sigo todo mundo. Não pode causar ciúme, André. Não pode ter ciúme, mas você quer falar o seu endereço? A gente meio que tá em tudo, né? No TikTok, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Mas a gente é mais atuante mesmo no Instagram, que é Muxarabi Arquitetura, tudo Muxarabi junto, Arquitetura, @Muxarabi Arquitetura. Esse nome lindo, né? Esse nome que remete a tanta substância cultural, né? Eu queria Cobogó, né? Mas Cobogó Arquitetura já existe. Aí eu falei, caramba, vamos pro Muxarabi. Vamos pro Muxarabi. Obrigada, Baião, pela sua presença. Pode contar comigo aí, tá aqui presente, né? Conversar com os alunos que saíram daqui, que hoje são profissionais qualificados. Para mim também é um grande prazer. Muito obrigado para quem assistiu esse vídeo, né? Essa conversa gostosa que a gente teve aqui e muitos comentários, eu tenho certeza que vão surgir daí. E outra coisa também, né? A gente fez uma oficina ontem e estou aqui olhando aqui para o Wagner e depois eu saí da oficina comentando com a Andréia. Andréia, você viu que os alunos novos, né? Perguntando coisas assim que me deixaram assim assustado com pessoa nova e com uma pergunta de extrema qualidade, sabe? Então, isso me fez lembrar você também como aluno, entendeu? Então, isso é muito importante. O interesse, né? É o principal, né? Ter interesse. Abre portas. Aprender sempre, né, Wagner? Sim. Um forte abraço para todos. Gente, obrigado para todo mundo.